Bom dia, meus amados irmãos. Nós estamos aqui novamente gravando esta mensagem, esta devocional que trazemos todos os domingos de manhã. E não é diferente, e o sentimento nosso, além de alegria pelo fato de que todos em seus lares estão bem, que Deus tenha guardado e protegido vocês, mas também estamos tristes pelo fato de que não podemos ter o nosso contato físico, de podermos nos abraçar, de podermos conversar, de contar as coisas que ocorreram durante a semana e também aqui juntos nós podermos cantar, louvar, glorificar o nosso Deus, exaltar o nome do nosso Deus. Mas, meus queridos, é por um breve período. Mesmo a quarentena, ela logo vai acabar e aí nós poderemos voltar às atividades. E espiritualmente pensando, um breve período, pois um dia todos nós estaremos nas mansões celestiais, louvando, glorificando o nosso Deus e tendo a nossa comunhão. Nesta devocional, gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre a questão da santificação. Muito tem se falado sobre santificação, muito nós temos ouvido sobre santificação. E isso é bom. É bom porque é um desejo de todos os cristãos atingirem a meta, o alvo. E sabemos que a santificação ela é progressiva, dia a dia, é um trabalho de formiguinha e nós não podemos desanimar, nós temos que ficar firmes nesse pensamento. E por isso, irmãos, o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, nós pensando em relação à paz, muitas vezes pode pensar que é difícil, porque em algumas situações nos levam a querer perder a paz, mas ela é, louvado seja Deus, no nosso país, algo real. Estamos vivendo agora um período em que há uma guerra sobre a questão do coronavírus, uma guerra sobre fazer quarentena, não fazer quarentena, sobre trabalhar, não trabalhar, e isso muitas vezes nos tira a paz. Mas o autor aqui de Hebreus diz: seguir a paz. Vamos seguir, conforme aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Mas não é sobre a paz que nós vamos falar sobre santificação. Na verdade, a maioria dos cristãos gostaria de viver uma vida santificada, mas que a santificação se desse como num estalo e que nos levasse a ter uma vida total com Deus. Quando nós pensamos em ter uma vida total com Deus, envolve santificação. E como nós falamos, santificação não é num estalo. Santificação é um processo, santificação é progressiva, santificação é árdua. E assim nós devemos, como cristãos, buscar. Santificação é comparada com o eucalipto. Meus queridos irmãos, vocês já tiveram a oportunidade de estar no lugar e ver a árvore, ver o eucalipto? Vocês conseguem assim imaginar em suas mentes? Aqueles que conhecem a árvore sabem que ela cresce, vai, sobe, é reta e sobe. Mas muitos podem ser que não conheçam o que é uma árvore de eucalipto. E o eucalipto, ele sempre cresce para cima. Até os seus galhos são voltados a crescerem para cima. Às vezes,
não conseguimos uma santificação porque nós vivemos olhando para baixo, para o mundo, para o dinheiro, para os problemas. E esquecemos de olhar para Deus, o Criador de todas as coisas. Esquecemos de olhar para o alto. O apóstolo Paulo já nos diz: prossigo para o alvo. E este alvo não é para baixo, este alvo é para cima, para a soberana vocação. Então, meus queridos, nós temos que imitar o eucalipto. Nós temos que sempre subir à frente, para cima. Só olhamos para cima quando as coisas de baixo nos apertam. Já perceberam isso? Quando a água começa a entrar no barco, é normal e natural nós clamarmos a Deus. Nós pedirmos socorro para Deus. Mas quando estivermos em paz, quando estivermos caminhando tranquilamente, vamos olhar para cima. Outra coisa que aprendemos com o eucalipto é que uma vez por ano ele solta as suas cascas, ficando limpo e bonito. Como eu disse a vocês, os galhos do eucalipto crescem para cima. Mas conforme o eucalipto vai crescendo, a parte de baixo até uma determinada altura é limpa. Não tem galhos e as suas cascas vão se renovando, caem, e aí vem uma casca novinha. E assim nós aprendemos também com o eucalipto. Se cada cristão pensar assim, deixaria as cascas do pecado e as cascas do mundo que diariamente nos contaminam. Nós temos ouvido de pessoas ligadas à área de saúde que ao chegarmos em casa, tiremos o sapato. Ao irmos diretamente para o banheiro, tiramos a roupa e tomamos banho assim que chegamos à rua. Porque os nossos sapatos muitas vezes se contaminam e ficam sujos. No sentido espiritual não é diferente. No sentido espiritual, por todas as coisas que ocorrem no período das 24 horas, desde que nós levantamos, oramos, tomamos café, saímos para trabalhar, para fazer alguma atividade, nós estamos em contato com o mundo. Não tem como nós fugirmos do mundo. Jesus diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E quando nós estamos caminhando no dia a dia, nos afazeres, no trabalho, escola e tantas coisas, muitas coisas nos contaminam. E é necessário que nós venhamos a tirar essa casca que nos contamina e nos purificarmos. O pecado é o vilão da nossa fé. Ele é responsável por toda a tragédia da raça humana. Desde lá do Jardim do Éden, lembram? Vocês lembram qual foi o primeiro pecado? Deus disse a Adão e a Eva que de todas as árvores do jardim eles podiam comer, mas de uma árvore, a do conhecimento do bem e do mal, não podiam comer. E o que eles fizeram? Comeram daquela que Deus havia dito para não comerem. Então o pecado é o pecado da desobediência. Então nós estamos contaminados pelo pecado da desobediência. E somos desobedientes a partir do momento que nós nascemos. E é importante dia a dia nós buscarmos a santificação, pois a santificação é um processo de separação nossa do mundo e a nossa aproximação de Deus. Vocês conhecem muito bem um ímã. O ímã, positivo com positivo, afasta. Positivo e negativo se ajuntam. Se nós nos achegarmos ao mundo, nós nos afastamos de Deus. Se nós nos afastamos do mundo, nós
nos achegamos a Deus. E que assim a gente possa fazer, sempre buscar se achegar mais a Deus. Assim devemos pensar em santificação. Porque quando vivemos com a casca do pecado, morremos. A igreja passa a não ser atrativa. Vocês já pensaram e até mesmo ouviram pessoas dizerem: eu aqui em casa mesmo eu louvo, glorifico e sirvo a Deus. Mas agora, meus queridos irmãos, muitos que pensam assim estão tristes porque sabem que não podem ir à igreja. E nós que amamos estar na casa do Senhor, como o salmista disse, que a alegria dele era estar nos átrios do Senhor, nós também sentimos a falta de estar na casa do Senhor. Mas aqueles que estão morrendo por causa do pecado, não sentem vontade, não sentem desejo de ir à casa do Senhor. A Bíblia e a oração passam a ser esquecidas. E esse é um grande perigo, meus queridos irmãos, porque muitas vezes nós temos responsabilidade, nós temos compromissos não somente com a gente, mas temos responsabilidade e temos compromisso também com os nossos filhos. E, portanto, cabe aos pais, sim, ensinarem aos seus filhos a leitura da palavra de Deus, ensinarem os seus filhos a orar. Pais, aproveita esse momento de quarentena, reúna os seus filhos, leia a Bíblia com eles, ensine-os a orar em público, para que possamos todos assim ter e manter essa comunhão com o Senhor. Falando em comunhão com o Senhor, outro fato também que o pecado vai matando é o desejo de ter comunhão com os irmãos. A comunhão com os irmãos deixa de ser agradável. Triste, né? Triste. Muitas vezes ele tem amizade, olha bem, amizade com aquelas pessoas do mundo. Faz um churrasquinho, convida aquelas pessoas, eles vêm, eles conversam, eles bebem cerveja, você está junto, eles falam palavrões e você está junto e você aceita. Mas nós devemos tirar essa casca do pecado. Se as pessoas lá do mundo estiverem conosco, que eles ajam como nós agimos. E nós precisamos pensar isso, meus queridos irmãos. Muitas vezes nós pensamos: eu vou dar uma festinha de 15 anos para minha filha, eu vou fazer uma festinha de aniversário para o meu filho, ou vou fazer uma festinha, convido meus amigos, mas meus amigos bebem. Então eu vou comprar cerveja para dar para eles. Pensemos um pouquinho. Será que é isso que eles precisam? Ou eles precisam de um bom testemunho, de nós deixarmos a casca do pecado e mostrarmos o amor e a graça do Senhor? Os domingos deixam de ser o dia do Senhor. Eu entendo que muitos trabalhadores, devido à sua profissão, precisam no domingo ir trabalhar. Claro, é necessário. Um bombeiro, um policial, uma enfermeira, e tem a escala, precisam ir. Mas muitos arrumam alguma coisa para fazer no domingo. Pescaria não é profissão. É uma outra atividade. Eu preciso visitar meu familiar. Poxa vida, vai no sábado. E muitas vezes deixam que o domingo seja do Senhor. Deixam de no domingo ir à casa do Senhor. Cuidado. Por essas razões, o cristão deve deixar a casca do pecado e partir para uma vida de santificação, sem medo e sem deixar a sua fé esmorecer. Meus queridos irmãos, nós estamos vendo muitos crentes
que hoje estão com medo. E eu digo a esses crentes que estão com medo: cuidado, porque o Senhor Jesus diz que viriam essas coisas e ainda não seria o final, apenas o princípio do final. Então, se você já está aí com medo desta quarentena, dos acontecimentos, está com medo de perder o trabalho, se ficar em casa, fica preocupado com o que vai acontecer com a despensa, fica preocupado se vai perder o trabalho ou não. E infelizmente, meus queridos irmãos, continuemos e oremos pelo nosso país, porque muito desemprego virá após essa quarentena, porque há muitos empresários pequenos que não têm condições de manter os seus funcionários em casa. E isso nos traz medo. Portanto, meus queridos irmãos, pela santificação e buscando essa santificação, deixe o medo de lado. Ore, clame ao Senhor. Não permita que a sua fé venha a esmorecer. Uma vida de santificação requer isto. O cristão precisa fazer a sua parte mesmo que dói. Santificação é luta. Santificação é batalha. Santificação é deserto. E isso dói. E isso machuca. E isso nos custa até mesmo saúde. E é necessário que muitas vezes deixemos a zona de conforto. Em uma das mensagens do Gustavo, que muito me marcou, foi esta: saia da zona de conforto. Meus queridos irmãos, é natural e normal nós entrarmos numa zona de conforto. Quando está tudo bem e nós nos acomodamos. Mas muitas vezes Deus nos traz uma pandemia como esta que está atingindo o mundo, para nós sairmos da nossa zona de conforto e passarmos a olhar para o alto, passarmos para olhar para Deus. O crente em Jesus Cristo deve viver para Deus de uma maneira que abra mão daquilo que resulte em pecado ou que gere pecado e que vai afastá-lo de Deus. Meus queridos irmãos, pensemos um pouquinho. Algumas atitudes nossas nos afastam de Deus. E é necessário, pela santificação, tirar essas atitudes que nos afastem de Deus. Queremos ser santificados, mas não queremos abrir mão das comodidades, do conforto e dos prazeres que o mundo nos oferece. Pensemos um pouquinho. Concluindo, meus queridos irmãos, Deus se agrada de cristãos santificados, de pessoas que vivam a fé deixando o pecado de lado. Olha o que eu estou dizendo, não estou dizendo que o cristão não peca. Eu não estou dizendo que eu não peque. Eu estou dizendo que nós, cristãos, lutamos contra o pecado. Que nós não temos prazer em andar no pecado. Que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando pecamos, e quando entristecemos o Espírito Santo de Deus, nós também entristecemos a nós mesmos. Pois o Espírito Santo de Deus habita em nós. Sabe, os casais vão lembrar bem do que eu vou dizer. Daquela pequena discussão ou daquela discussão um pouquinho mais acalorada com a esposa com o esposo, quando discutem. E aí a gente vai para a cama, coloca a cabeça no travesseiro e fica triste. Sabe por que a gente fica triste? Porque nós entristecemos a pessoa que a gente ama. Entristecemos a esposa, ou entristecemos o filho,
entristecemos alguém que a gente ama. E quando nós entristecemos, o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida e a gente vai pedir perdão. Perdão é necessário. E nós temos que ser pessoas com humildade suficiente para pedir perdão. Pecamos. Se pecamos, vamos nos socorrer a 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, é necessário que a gente volte para os braços do Senhor. Você quer viver ou você quer ter uma vida de santificação? Santifique-se. Ou senão você vai viver separado de Deus. É interessante a palavra separado, porque nós somos santos, porque Deus é santo. E santo quer dizer separado. Mas separado do mundo. E cristão não pode ser separado de Deus. Ele já é separado do mundo para estar unido com Deus. Por isso, meus amados irmãos, reflitamos nesta manhã, nesse domingo, em relação à nossa vida. Aproveite esses dias que você está em casa, que você está na quarentena e faça uma reflexão da sua vida cristã. Pense, Deus está se agradando do meu louvor, Deus está se agradando da minha atitude, Deus está se agradando do meu modo de viver. Meus queridos irmãos, nós não temos que agradar o mundo, nós temos que agradar a Deus. Nós não temos que agradar as pessoas, nós temos que agradar a Cristo, porque foi Cristo que deu a sua vida por nós. Deus abençoe, meus amados irmãos, e que nós possamos, nesse mesmo sentimento, nesta mesma visão, continuar caminhando para o alvo, subindo até a presença do nosso Deus. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecemos que somos pecadores, mas também entendemos que precisamos da santificação. Precisamos, ó Deus, através desse processo, trabalhar, ó Deus, dia a dia para que sejamos santificados, para que nós possamos tirar as cascas do pecado que nos encobrem. E é necessário que nós tenhamos a humildade de reconhecer que somos pecadores. Pecadores salvos, pecadores redimidos, pecadores lavados pelo sangue do Cordeiro, é bem verdade? Mas mesmo assim, ainda somos pecadores. E é necessário, querido Deus, que nós, para termos uma vida na Sua presença, uma vida de adoração, uma vida de dedicação, é importante que nós venhamos a nos santificar. Pai, santifique a minha vida. Tire de mim, ó Deus, tudo aquilo que não te agrada. E faça de mim, ó Deus, um templo de adoração, Senhor Deus. E que nesse período em que nós estamos de quarentena, nesses momentos até mesmo de tristeza, de dúvidas, pois muitos estão preocupados, ó Deus, com a questão do trabalho, muitos estão preocupados, ó Deus, com a questão de saúde do nosso país, muitos estão preocupados com a economia do país, mas que nós possamos colocar tudo e colocar no seu trono de graça, na sua presença. E que possamos, ó Deus, olhar para o Deus Criador, o Deus perfeito, o Deus poderoso, que tudo pode. E confiar de tal maneira que nós não vamos nos prender às palavras das pessoas, nós não vamos nos prender às palavras dos governantes, nós não vamos nos prender ao medo, mas nós vamos estar guardados pelo Senhor Jesus Cristo. É fato que nós vamos estar tomando as devidas providências, que nós vamos manter a quarentena assim enquanto for necessário,
mas também é fato que quem define, quem dirige as nossas vidas é o Senhor. Louvado seja o Senhor, no nome de Jesus. Amém.